hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esses bordados para decorar o quarto de duas princesinhas da família, a Valentina e a Manuela. A Valentina gosta de gatinho e a Manuela gosta muito de borboleta, então eu decidi fazer dois bordados pequenos e mais dois maiores com os nomes delas. Espero muito que elas gostem e espero que vocês gostem do vídeo. Vou começar o bordado agora da borboleta. Eu já passei o desenho pro tecido e vocês vão ver aí através da inspiração que eu faço diferente do desenho original. Então ele nunca fica igual, tanto no sentido porque eu não consigo fazer, então eu não consigo passar igualzinho, e no sentido também que eu gosto de dar umas mudanças para ficar um pouco mais único, digamos assim, mais diferente, né? Então acaba que eu mudo na hora. Algumas coisas, por exemplo, esse cantinho aqui, foi difícil de deixar do jeito que tava. Deixo assim, do jeito que eu desenhei mesmo, e na hora eu dou uma modificada para ver se eu quero deixar ele mais para dentro, com essa voltinha, ou se eu quero deixar ele mais reto, por exemplo. Então, na hora de bordar, eu acabo mudando bastante coisa, nunca fica do jeito que eu desenhei. E por isso que é importante você ter essa caneta aqui, a canetinha fantasminha que chama, porque ela apaga com calor. Eu expliquei tudo isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto aqui, tá falando sobre os materiais, como o bastidor, também a caneta, também tipo de agulha certa, linha, enfim. Tá tudo lá nesse vídeo, eu vou deixar nos cards aqui. Mas de qualquer forma, eu coloquei aqui pela canetinha mesmo, que eu falei pra vocês. Eu separei 3 cores de linha, e vai ser essa aqui, número 433. Esse número eu vou deixar também o link da marca, porque se vocês colocar no Google esse número, não vai ser toda a marca igual. Então, a Ancor, por exemplo, que é bem famosa no Brasil, muito provavelmente não vai ser esse número, a marrom. Então, muda de marca para marca. Mas já dá para ter uma noção ali pela imagem, a cor que eu escolhi, né? Então, eu escolhi a marrom para fazer essa parte aqui de dentro. A parte de fora eu vou fazer duas cores. Tanto essa 209, que é um lilás, quanto essa 210, que também é um lilás, mas ele é um pouco mais puxado pro rosa do que esse, né? Esse é um pouquinho mais roxo. E essas cores eu vou usar a mais escura para fazer a parte de fora e a mais clara para fazer esses desenhos de dentro da borboleta. A ideia também era fazer rosa, só que eu tô com pouco rosa aqui, então não ia dar muito certo, até pelos tons de rosa, não sei se combinou muito. Então eu vou fazer pelo lilás mesmo. Eu acho que eu vou levar umas 3 horas para fazer e eu vou fazer o ponto mais simples que tem, que é o ponto atrás. Na verdade, tem dois pontos que são bem simples, o ponto cheio e o ponto atrás. É só você colocar aí no YouTube que vai aparecer bastante vídeo explicando. Mas basicamente o ponto cheio você vai fazer ponto cheio ou ponto reto, tá? É a mesma coisa. Vai passar por aqui e vai reto. E daí você vai preenchendo as partes dessa forma aqui. Então sempre reto, né? Sempre nesse sentido, de baixo para cima, fecha, volta, de baixo para cima. Esse ponto que eu vou fazer aqui é só o de contorno, então não tenho interesse de preencher a borboleta. Pode ser até que mude de ideia, mas eu acredito que não. E para fazer esse contorno, eu faço o ponto atrás. O que você vai fazer, né? Como que você vai fazer esse ponto? Basicamente, você puxa a agulha de por trás do tecido, do bastidor. Você vai fazer igualzinho o ponto reto, só que você vai furando e vai voltando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar a agulha para vocês entenderem melhor. Você vai furar aqui por baixo, certo? Passa a linha por aqui, faz um pontinho bem pequenininho, menor que isso aqui, talvez metade desse tamanho que eu tô mostrando. Aí você vai por baixo e vai passar ele de cima. Então, como se fosse assim, tipo, por baixo e por cima, por baixo e por cima. Vai ficar melhor na hora que eu gravar o vídeo, mas que explicar assim é meio difícil, mas enfim. Mas você não vai preencher ela, é isso que eu quero dizer. Então tem essas duas diferenças. É basicamente o mesmo ponto, só que ao invés de você ir pro lado, você vai sempre reto. E você vai sempre fazendo da frente para cima. E não o contrário, porque o ponto reto às vezes a gente vem de baixo e vai para cima, entendeu? Dessa forma aqui, você sempre vai puxando a agulha pro seu lado. Enfim, horrível de explicar, mas vai dar pra entender melhor quando eu for fazer. Mas é isso, então esse aqui é a borboleta, que eu acho que eu vou demorar aí umas 3 horas, como eu falei. Dica pra quem tem pet, já tava esquecendo de falar. A principal dica é você não perder a agulha, né? Porque aconteceu isso uma vez aqui e eu quase surtei da cabeça. Uma ideia bem interessante é você usar um imã de geladeira e você deixa assim do lado do bordado para você colocar a agulha. Pode ser qualquer tipo de imã, de preferência que seja grande assim, porque tem uns imãs pequenos, né? Eu tenho aqui em casa também que não funciona. Mas basicamente você deixa e você coloca a agulha assim, daí você não corre o risco de perder. E outra coisa que eu esqueci de falar antes de começar a bordar aqui é que eu vou usar uma única linha. Tem bordado que você consegue fazer mais de 2 linhas, 3 linhas, enfim. Mas esse aqui eu vou usar uma só que vai ser contorno. Eu não sei se vai ficar muito bonito assim, ficar bem aparente o ponto, mas eu vou arriscar de colocar uma só. Daí, para fazer isso, eu também expliquei disso um pouquinho no primeiro vídeo, mas eu não expliquei como fazia o nozinho.
porque com uma linha ele muda um pouquinho o nozinho que você consegue fazer com 2 linhas. Tem um nozinho que chama nozinho de costureira ou nozinho invisível, que é a mesma coisa. E esse tipo de nó você só consegue fazer com 2 linhas. E nesse caso aqui eu vou estar fazendo uma. Então o que você vai fazer é basicamente cortar um pedaço desse novelinho aqui. Aqui eu acho, não sei se já dá pra ver, mas ele tá com menos linha do que 6 linhas. Porque eu já tirei um pedacinho. Mas de qualquer forma você vai cortar um pedaço aí, tipo 1 metro. Você vai tirar uma única linha desse montuado de 6 linhas. Puxa uma única linha. Faz um nozinho bem fofo na ponta e daí você passa a agulha. No meu caso, eu gosto de fazer uma técnica que você coloca a linha na agulha e daí você enrola aqui a linha no final da agulha e você puxa. Enfim, depende aí do jeito que você quer fazer. Você pode fazer tanto na mão assim, fazer um nozinho, quanto do jeito que eu tô falando. Não sei se vai ficar claro, porque é difícil mostrar como que eu faço. Mas basicamente você enrola várias vezes na agulha e puxa pro final para fazer um nozinho na ponta. Aí eu corto um pedacinho do que sobrou desse nozinho para que fique bonito a parte de trás. Isso você faz com uma linha. Com 2 linhas, como eu falei, é o nozinho de costureira. Tem bastante tutorial aqui no YouTube sobre o assunto, que ele é um nozinho invisível, né? Aí fica fácil também, mas eu mesma nunca uso, que eu sempre uso dessa forma que eu falei. Lembra sempre de deixar fofinho, tá? Porque se você deixar um único nozinho, ele vai passar no tecido. Independente se o tecido esteja aí grosso ou não, mas ele vai acabar passando. Então eu recomendo que fique bem fofinho. Depois de um pouco mais de 1 hora, assim fica o resultado final. Eu decidi mudar um pouquinho, então eu vou fazer um ponto pirulito em cima do ponto que eu já fiz, que é o ponto atrás. A gente chama de pirulitar, né? É a mesma coisa. Eu vou pirulitar em cima do ponto. Então eu fiz um nozinho na ponta, igual eu mostrei antes, da mesma cor escura que eu coloquei por fora. Você consegue fazer de outra cor também. O pirulito você consegue fazer tanto da mesmo tom de linha, quanto um outro tom de linha. E dá um efeito um pouco diferente, né? Se você fizer 2 tons, fica bem bonito também. Mas enfim, vou fazer um tom só. Aí eu fiz um pontinho de baixo pra cima e agora eu vou fazer um pontinho assim. Espero que dê pra ver na câmera. Eu vou puxar por baixo, né, ou por cima, enfim, do ponto que já tá. Aí eu vou, faço a mesma coisa com o ponto seguinte. Então eu preciso identificar onde que eu deixei o ponto e passar ele por dentro. Nossa, eu tô batendo na câmera, desculpa. Mas eu vou passar por dentro. Eu espero muito que dê pra ver aí. Tem que tomar muito cuidado pra não passar na linha de baixo, que é quase que eu fiz isso aqui agora. Aí você vai puxando e você vai dando um totozinho assim, uma puxadinha. E esse ponto vai ficar mais forte e não vai aparecer esses pontinhos que tem aqui, tá vendo? Tem esses pontinhos, não vai aparecer, ele vai ficar uma coisa mais linear, digamos assim.
Eu gosto bastante, tô meio rouca aqui, ignora essa parte, mas eu gosto bastante pra fazer contorno desses que precisa, assim, de um relevo, alguma coisa assim, e também pra fazer nome. Então, pra fazer nome fica bem bonito. Então, você vai por cima e puxa por baixo. Você consegue fazer do jeito contrário também, então de baixo por cima e pegando o ponto que já tem, né? Ele vai ficar o mesmo resultado. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você tem que fazer do mesmo lado, né, na mesma direção, em todos. Então, se você começou por cima, que foi o caso que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer por cima em todos os pontos, aqui até terminar o desenho. Se você começou por vindo de baixo, né, por aqui assim, você vai ter que fazer por baixo todos. Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Aí, quando é curva, às vezes fica meio esquisito. Então, você tem que tomar cuidado também na curva para você, primeiro, não mudar de direção e também você ver se não vai ficar esquisito ou não. Quando fica esquisito, eu dou um pontinho para trás e eu recomeço o pirulito. Termina ele aqui, por exemplo, aí você começa de novo. E isso faz com que não fique tão esquisito um puxado no outro. O que eu quero dizer com isso, às vezes fica reto. Ao invés de ficar assim, fica meio reto assim, no jeito que tá a agulha. Então aí não ficaria legal. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, nessas curvas maiores. Eu não acredito que vai acontecer isso aqui, porque a curva não é tão grande assim para acontecer. Mas de qualquer forma, daí é só para fazer o que eu falei. Então se dá um ponto por trás e daí recomeça no ponto seguinte. Enfim, é isso. Então eu vou fazer o pirulito aqui, eu acho que uns 15 minutos, 20 minutos, eu já consigo fazer toda essa borda. E a minha ideia é que ele fique mais destacado com relação ao resto, que eu acho que tá muito flat, assim, muito da mesma cor, assim. Eu acho que vai ficar mais legal. Vamos ver. E assim ficou o resultado final. Eu acho que foi uma boa decisão fazer esse contorno, que ficou bem melhor. O tecido tá meio embramado aqui, né? Veio não passado, mas é porque eu passei várias vezes e ele não ficou certinho. Então depois eu vou tentar passar um amaciante, alguma coisa, pra ver se ele fica esticadinho, certinho, né? Mas assim ficou o resultado. Eu gostei. Só corrigindo um pouco o que eu falei, você sempre tem que estar no mesmo sentido que você começou, mas não necessariamente vai estar de baixo para cima, tá? Então, por exemplo, se eu começo aqui, eu vou fazendo assim, e daí eu vou virando o desenho. Então, essa pelo menos é a forma que eu faço. Não existe forma certa ou errada, né? Existe basicamente o que funciona para você, o que você acha legal, o que você acha bonito. Mas eu faço isso, eu vou girando o bastidor para fazer sempre na mesma direção que eu já comecei. Você sempre tem que seguir no sentido do que você já começou. Então, essa é a parte mais importante. Mas enfim, assim ficou. Aí, a parte de trás, se vocês têm curiosidade de ver, ficou assim. Eu achei que ficou bem limpo até. Só aqui que ficou um pouquinho com um fiozinho extra. E aqui também ficou um fiozinho extra. Mas nada demais, eu não acho que ficou ruim. Ele não vai aparecer no bordado, porque no meu caso eu fecho. Então eu fecho e coloco um tecido por trás. Então ele não vai aparecer de qualquer jeito. Mas tem gente que tem curiosidade para saber, porque quanto mais limpo for o bordado, geralmente a pessoa tem mais experiência. Então, não é uma regra, né? Mas geralmente a pessoa toma cuidado com relação a isso. Quando eu fiz o primeiro bordado, por exemplo, ficou uma lambança atrás, ficou fio para todo lado. Então, ali claramente dá para ver que eu não sabia muito bem ainda o que eu estava fazendo, porque eu estava aprendendo. Mas não é uma regra, como eu falei, é só por curiosidade mesmo. Tem gente que acha isso importante, porque daí a pessoa deixa a amostra, né, sem tapar o fundo. Então depende aí de quem tá fazendo o bordado. Mas enfim, assim ficou. O que vocês acharam? Fala aí nos comentários se vocês gostaram. Eu vou começar agora a fazer o bordado dessa gatinha aqui. A minha ideia inicial era ter colocado esse aqui pronto, que já estava pronto, né? Dentro do pacote para elas, porque foi esse que ela escolheu. Porém, eu vi aqui que a cor preta tá destoando muito dos outros bordados que eu fiz, então eu achei que não tá ficando muito legal. Então, eu acabei decidindo fazer de novo. Eu tenho o desenho pronto no Canva, né? Igual eu mostrei no primeiro vídeo aqui. Esse desenho aqui eu não vou estar compartilhando com vocês porque é um desenho que eu tirei na internet. Então, ele não é meu ou ele não é do Canva. Mas eu encontrei no Pinterest, é só vocês colocarem inspirações no Pinterest e vocês encontram algumas coisas parecidas. Nesse caso, não era um bordado, né? De novo, era um desenho aleatório que eu encontrei lá. Nem sei se foi por inteligência artificial ou se foi alguém que desenhou, mas de qualquer forma eu peguei de lá. E daí eu simplesmente passei por cima e eu fiz algumas modificações, então ela ficou. Na verdade, ela tá bem parecida do original, mas eu tento dar uma mudada, geralmente. Então, eu deixo ela maior ou ela menor, enfim, dou uma modificada, porque eu tô tentando aprender a desenhar melhor, então acabo mudando um pouco. Mas como eu falei, esse aqui
meio que não mudou muita coisa não. Se vocês encontrarem essa inspiração lá, vocês vão ver que tá bem parecido. Enfim, então ficou assim, já passei do computador pra cá. De novo, né, como eu falei antes, ele acaba que não fica certinho do jeito que eu passo, então eu acabo fazendo umas mudanças. Então, por exemplo, esse traço, na hora que eu passei, ele estava um pouquinho mais reto, e daí eu achei que seria mais legal ficar um pouquinho mais redondo. Então, a mesma coisa aqui na parte da orelhinha, né? Eu coloquei um pouquinho aqui, tá um pouquinho menor, aí aqui eu tô um pouquinho maior. Então, na hora eu vou modificando, ou modifico com a canetinha fantasma antes de começar, ou na hora eu faço. A ideia é que seja imperfeito mesmo, então eu não quero atingir uma perfeição, porque eu acho que quando a gente fala de bordado, a perfeição a gente só consegue na máquina, né? Então, como a gente não vai deixar perfeito mesmo, a gente tenta deixar de um jeito diferente, digamos assim, um jeito especial que ela só ela vai ter. Enfim, então ficou assim. Em termos de cores, os outros desenhos, né, os outros bordados que vocês vão ver aí, tá ficando mais pro lilás, pra esse rosinha meio lilás. E o gato em si eu vou fazer marrom. A borboleta, eu escolhi fazer essa cor aqui, junto com o lilás, que eu achei que combinou. No geral, eu não acho que marrom combina com rosa ou com o roxo, nada do tipo, eu não acho que combina muito, mas era o que daria pra fazer, porque senão seria pro preto e cinza, eu acho que ficaria muito feio. Mas de qualquer forma, eu escolhi esse aqui pra fazer aquele lá, mas eu acho que a gatinha vai ficar menos pouco destacada se for esse aqui. Então eu separei esse marrom aqui que eu vou tentar fazer. Esse aqui é o número 898 dessa marca que eu tenho, mas capaz que se vocês colocarem aí de outras marcas seja um pouco parecido. Não vai ser igual, exatamente igual, muito provavelmente, mas às vezes acaba que a tonalidade eles acabam seguindo. Então, 898, como eu falei. Aí tem essa parte da gata, que é o olho, o narizinho e tal, que eu pensei em fazer uma cor diferente. Então, se eu decidir fazer na hora uma cor diferente, vai ser essa aqui que eu já separei, que é a 3371. Esse aqui também é um marrom, não sei se vai dar pra ver na câmera que é marrom, mas ele é um marrom bem mais escuro, então eu acho que vai ficar um pouquinho mais destacado. No geral, eu não gosto de colocar a cor mais escura em cima, acho que eu prefiro fazer o contrário, deixar uma cor mais clara em cima e a mais escura embaixo. Mas, de qualquer forma, como essa parte da gata da vida real costuma ser mais escuro, né? Costuma ser preto, na verdade. Acho que seria interessante seguir mais ou menos essa lógica. Eu não vou fazer preto porque, primeiro, que nem aqui dá pra ver que tá destacando muito, né? Como eu falei. E também pelo fato que a linha preta, ela é muito mais grossa do que a linha marrom. Pelo menos a minha. Não sei se toda a linha preta é assim, mas essa marca que eu comprei não é muito boa e também ela é muito mais grossa. Aqui não dá pra ver direito, mas tem uma única linha. Então a diferença aqui é gritante. Então, o da borboleta, por exemplo, ficou uma única linha assim, ó, o marrom. Então é muito diferente. Enfim, mas é isso. Então eu vou fazer essas cores. Com relação ao coração, eu não sei se eu vou preencher igual ao original aqui, vou ver na hora, mas de qualquer forma eu vou usar ou esse tom de lilás ou esses outros dois tons aqui de roxo que eu tô planejando fazer os nomes, né? Que eu tô testando ainda. Aí, com relação à quantidade de linha, que eu queria compartilhar com vocês também, eu vou usar uma única linha para todos os pontos, independente se é o coração ou não, uma única linha. E também o formato do ponto eu vou fazer ponto atrás. Aqui, de novo, eu não sei se eu vou preencher ou não. Se eu for preencher, vai ser o ponto cheio, que é basicamente bem parecido com o ponto atrás, como eu falei antes. Só que a única coisa que ele vai preencher, ao invés de ser corrente, assim, né, corrido, o desenho, eu vou preencher ele com esse ponto. Então essa é a diferença, mas é só colocar aí no YouTube, vocês encontram tutorial para vocês seguirem. E eu recomendo vocês usarem shorts, porque daí vocês voltam várias vezes. Eu, por exemplo, volto direto para ver se tá fazendo certo. Não esse, obviamente, mas um ponto mais difícil assim, eu volto para entender se tá fazendo certo. Mas é isso, então vamos lá.
Depois de um pouco mais de 1 hora, esse foi o resultado final. Obviamente que eu preciso ainda fazer o acabamento por trás, né, então vocês podem ver aí que ainda falta essa parte. Aí eu vou colocar um tecido por trás pra não ficar o fundo, mas eu achei que o fundo ficou bem bom também, então assim, se eu quisesse deixar aberto não seria um problema, na minha opinião. Eu faço o fechamento de fuxico, então no primeiro vídeo eu expliquei como que fica mais ou menos, mas basicamente eu coloco um segundo tecido e daí eu faço como se fosse um fuxico com uma linha bem parecida da cor do tecido. Ele fica bem bonitinho. Tem gente que faz outros tipos de acabamento com cola, daí você vai passando ele e colando aqui, mas eu nunca nem testei, eu achei que o fuxico funcionou bem e gostei bastante do resultado, então eu tô usando assim. Mas assim ficou a gatinha. A original, como eu falei, ela ficou preta, né? Então ficou essa diferença. O desenho jamais vai ficar igual ao original que você fez, então, por exemplo, ela ficou um pouquinho diferente nessa parte, e o que é super natural, então eu espero aí que as meninas gostem mesmo assim, que a Valentina goste, porque não tem como ficar exatamente igual, ainda mais porque a cor eu mudei um pouquinho, né? Então fica um resultado diferente. A patinha que eu gostei mais desse, por exemplo, do que tinha ficado no outro, e quando eu fiz o desenho eu esqueci que o rabo dela tinha 2 partes, eu só fiz um fio. Então vocês vão ver nas imagens que eu acabei consertando essa parte depois que eu me toquei que tava errado. Ainda bem que eu tava na metade do rabo ainda quando eu percebi esse erro e deu tempo de voltar. E foi isso, então esse foi o resultado com uma única linha, como eu falei, usando os 2 tons de marrom. Nesse coração aqui, eu fiz o ponto cheio, ao invés de ser o ponto atrás, que foi o que eu falei que eu ia fazer, né? Eu fiz o ponto cheio ou o ponto reto é a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade de fazer ele da forma que é pra ser feita, então só usando o ponto cheio. Eu tenho muita dificuldade, eu não sei o que acontece, o desenho sempre fica torto. Então o que eu fiz aqui foi fazer o ponto cheio e depois eu fiz um contorno. Não sei se vai dar pra ver na câmera, porque é muito pequenininho, gente. Então se tiver embaçado aí é porque é pequeno. Isso aqui, por exemplo, olha o tamanho da minha mão. Então é muito pequeno mesmo, não dá pra ver direito por causa disso. Mas vou tentar explicar. Eu fiz o ponto cheio por dentro do coração, no formato do coração que eu consegui, né? E depois eu vim por fora fazendo um ponto atrás. Então, o ponto que eu já tava fazendo nesse desenho aqui, eu fiz aqui. Por que que eu faço isso? Porque geralmente aqui em cima ele fica meio sem formato. Então, eu acabo fazendo isso para delimitar o formato. Até achei que ele não ficou tão igualzinho assim, podia ter deixado um pouquinho mais para cima esse ponto. Mas não sei se vai ser uma coisa que eu vou ter que corrigir. Eu acho que tá bom assim, eu acho. Talvez mude de ideia e corrija, mas de qualquer forma é só você fazer um ponto atrás por fora. De novo, na câmera não vai dar pra ver direito, mas ele fica bem bonitinho o resultado, não é uma coisa que me incomoda tanto. Esse primeiro aqui, por exemplo, me incomodou um pouco mais, porque ele saiu aqui, eu acho que eu fiz o ponto atrás primeiro e depois o ponto cheio. Então, não gostei tanto desse coração do que esse aqui eu achei que ficou melhor. Mas foi isso, esse foi o resultado. Eu usei um tom um pouquinho mais escuro pra fazer o coração do que eu tinha falado que eu ia fazer, se eu não me engano. Mas é o primeiro tom que eu fiz aí da borboleta. Então, se eu coloquei a borboleta antes desse desenho, é a mesma cor de roxo, de lilás, né? E foi isso. Fala aí nos comentários se vocês gostaram da gatinha. Vou fazer agora o bordado dos nomes das meninas. Espero que dê pra ver aí que eu tô tentando fazer, mas tá dando reflexo aqui no canto, no computador. Mas enfim, vou fazer 2 bordados diferentes do tamanho médio. Vou mostrar aí o tamanho do bastidor pra vocês. E eu faço o projetinho no Canva, como eu falei no outro vídeo. Nesse caso aqui, eu coloquei um desenho pra delimitar o exterior aqui, pra fazer um detalhe, né? Pra colocar o nome dentro, porque se eu colocasse só o nome eu achei que ia ficar feio. Então eu faço isso tanto no tamanho pequeno, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Mas é esse caso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito por causa do reflexo, mas esse é um nome pequeno que eu coloquei desse jeito aí, um ponto pirulito por fora e um ponto atrás nesses detalhes. Nesse caso aqui, o tamanho da letra é gigante, né, então ela tá bem grande, mas o nome das meninas é bem comprido, então eu acabei diminuindo bastante o tamanho da letra, tá metade do tamanho. E é por isso também que eu vou fazer no tamanho médio, ao invés do bastidor do tamanho pequeno, como que foi esse aqui da Elsie. Então, deixei assim. No caso desse detalhe, eu passo ele pro desenho, mas eu nunca consigo fazer igual. Então ele acaba que fica um pouquinho diferente. Como os desenhos também, então acaba que fica um pouco diferente. A mesma coisa vale pro nome dela. Então eu dou uma mudada na hora que eu vou passar pro tecido, porque por exemplo, esse E aqui, eu não acho legal fazer assim na hora de bordar. Então eu deixo a letra do jeito que tá aqui, mas na hora que for passar, eu faço mais ou menos essa letra misturada com a minha letra. Então dou algumas mudadas. Você pode usar tanto essa letra que eu coloquei, quanto outras letras também. Eu não sei se eu vou ter aqui algum fácil, mas eu tenho umas letras mais quadradas,
Já não vai aparecer. Mas, por exemplo, essas aqui, se eu não me engano, é diferente. Acho que essa daqui é diferente. Esse aqui, por exemplo, é diferente. Então depende muito do que você tá buscando aqui, ó. Por exemplo, Nina é bem comprida, né? Bem. Esqueci o nome agora. Não é caixa alta, né? Enfim. Então. Tem outras letras assim, essa aqui também é legal. Eu vou ver se eu deixo o nome aqui nas descrições. Mas essa aqui eu ri na hora que eu vi. Peço desculpas aí se vocês não estão assistindo esse vídeo. Mas o nome da letra é esse aqui. Então, se vocês quiserem colocar aí no Canva esse nome. O tamanho que eu usei aqui é 96, mas isso vai variar de acordo com o zoom que você vai dar na hora de passar pro tecido. Então, o tamanho da letra meio que não importa. Importa mais o tamanho que você vai passar aqui, né, do zoom e o tamanho do bastidor em si. Mas enfim, acho que deu pra entender. Eu já passei pro bastidor aqui e já fiz o da Manu, então ficou dessa forma. Eu comecei fazendo o da Manu pra fazer teste, pra ver se o ponto que eu escolhi fazer ia ficar bom. E eu tive que dar uma improvisada, então eu tinha feito um ponto atrás, que é o ponto mais simples que tem, nessa parte do nome, e eu tinha feito ponto atrás também nessa parte de detalhe. Essas bolinhas aqui é nó francês, não sei se vai dar pra ver aí na tela, mas é uma bolinha bem fininha, bem delicada. E é super difícil de fazer esse ponto. Eu já falei também que o primeiro bordado que eu fiz foi basicamente só esse ponto. Então acaba que nem sempre fica bom, sabe? Esse aqui em específico ficou bom, mas às vezes ele fica solto, então você tem que tomar bastante cuidado para ele não soltar, aí acaba que desfaz tudo o que você fez. Nesse bordado, ele ficou puxando uma linha para outra, mas isso não vai aparecer, tá aparecendo aqui na tela, mas não vai aparecer na hora de eu fechar ele com o segundo tecido. Então, só para avisar que vocês, se vocês estão vendo o reflexo aí, é por isso. Outra coisa que eu não falei até agora foi que aparece bastante o pelo do Fred. Então, eu tenho um cachorro que é extremamente peludo e tem pelo dele em todos os lugares. E isso vai sair do bordado. Então, quando eu vou entregar o bordado, eu tiro ele com fita crepe. Então, é só você pegar a fita crepe ou fita adesiva, qualquer tipo de fita, durex, enfim, você vai passando ele assim e ele vai saindo esses pelos. Então, se vocês estiverem vendo na tela, você só ignora, que eu vou tirar, obviamente. E assim ficou. Eu mudei, como eu falei, o ponto, então eu não deixei ponto atrás aqui, eu fiz um pirulito. Fiz um pirulito nesse aqui e nesse aqui. No detalhe, ficou com duas cores. Então não sei se vai dar pra ver aí na câmera, porque é muito sutil. Ele ficou com lilás embaixo e daí eu fui fazendo o pirulito por cima com o roxo. Então ficou um pouco diferente. Esse caso aqui tem uma bolinha, mas é da linha, tá? Então acontece às vezes de ficar um pouco mais grosso, mais fino, mas é porque a linha às vezes ela tá meio, não rasgada, né? Mas assim, ela tá um pouquinho mais grossa em alguns lugares, então é natural que eles fiquem algumas diferenças aqui, dependendo do lugar, da qualidade da linha que você faz, enfim. Às vezes fica mais que isso, então aqui ficou só um, então dá pra ver. Daí, esse é o da Manuela, o da Valentina eu vou fazer da mesma forma, provavelmente das mesmas cores. Eu vou ver se eu coloco aqui as cores na tela. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês, calma aí. É esse roxo aqui que eu usei, ó, 3.837. Isso. Eu preciso usar óculos, gente. Tô vendo aqui no vídeo que tá difícil. Depois, esse rosa mais pro rosado é 3.609. E daí eu usei outros tons de roxo, que é os tons que eu já tinha mostrado antes. 210 e 209. Então, essas foram as cores que eu usei. Pro nome, nesse caso, eu usei esse rosa. E pro pirulito, eu usei esse roxo e um dos... Acho que é o 210 ou 209, não sei. Acho que é o 210 que eu usei, que é o da base de trás. As bolinhas ficaram com a cor de linha do nome. Então, assim ficou. Agora eu vou fazer o da Valentina pra gente terminar esses bordados de hoje.
Eu decidi deixar ele assim só pra terminar o vídeo, senão eu não consigo terminar de editar pra depois postar, mas eu vou terminar e vou fazer um ponto pirulito depois em cima desse aqui. Eu decidi inverter as cores, então o da Manu ficou dessa forma aqui com o roxo pra fora, e o da Valentina vai ficar com o roxo pra dentro, então ele tá invertido. Eu gostei dos dois resultados. E como eu falei, eu não terminei 100% ainda, porque eu ainda vou finalizar esse aqui. Também tem a parte de trás, né, pra fazer, como eu falei pra vocês. Mas essa parte da frente, além do ponto pirulito, ainda falta fazer os pontinhos, que são os nó francês. E eu acho que o nó, talvez eu coloque no rosa, pra ficar também da cor da borda aqui, que tá um lilazinho meio rosado, né? Mas assim ficou. Quero que vocês coloquem aí nos comentários também se vocês gostaram desse estilo. Como eu falei, eu consigo fazer ele no pequeno, então essa é outro tamanho, né, quando o nome é bem pequenininho, mas quando o nome é grande não tem como fazer tão pequeno assim, a não ser que você coloque uma única letra, que é a inicial do nome da criança, também daria certo, né, daí dá pra fazer no pequeno, mas nome grande, se você deixar o nome inteiro assim, compensa fazer num bastidor maior. Aqui também daria pra fazer umas flores, daria pra fazer um desenho aqui por trás. Teve um dos bordados que eu fiz, acho que não vou estar aqui, mas eu fiz um nó francês aqui no meio, ao invés de ser pra dentro, você coloca pra fora, também fica bem bonito. Depende aí do estilo que você quer pro seu bordado. Espero que as meninas gostem.